E aí, gente, como é que vocês estão? Bom de podcast? Gente, hoje uma pausa, né, para a Copa do Mundo, que quando tá rolando Copa, a gente foca 100% os esforços nos jogos da Copa, então a gente meio que acaba deixando de falar um pouco do que tá acontecendo, né, no nosso futebol brasileiro. Então, fazer uma pausa. Hoje eu falei que ia comentar a expectativa sobre a final. Vamos deixar para amanhã, né? Tem até o jogo do terceiro lugar ainda, então vamos. Amanhã a gente faz a nossa prévia da disputa do terceiro lugar, que cara, não agrada muita gente, pouquíssimas pessoas vão assistir, mas eu vou acompanhar, obviamente, né? E aí depois a gente comenta do jogo do Marrocos, a gente comenta da expectativa da final aí, da grande final da Copa do Mundo, tá? Pausa pro futebol brasileiro para falar de duas coisas que estremeceram aí, né? Que abalaram as estruturas do futebol brasileiro. A primeira delas, uma notícia mais alegre, não se bem que a segunda é alegre para uns e revoltante para outros, né? O caso do Vitor Pereira. Mas a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o Endrick, né? Foi concretizada aí a venda do Endrick para o Real Madrid, joia do Palmeiras, né? O Endrick. A negociação gira em torno de 72 milhões, né? Ao que parece, 60 milhões é de fato o valor da venda, 12 milhões são impostos que o Real Madrid vai arcar com esses impostos. Então ficou algo em torno de 12 milhões. Palmeiras aí, o End, que eu não sei como é que vai ser dividida a fatia, né? A venda total vai ser, eu acho que líquido, né, pra galera. Vai ficar pra galera dividir. Eu não sei como é que são as porcentagens, né? Direito do atleta. É 60% para dividir, né? 60% não, 60 milhões de euros. 60% é o caramba. 60 milhões de euros para dividir essa bagatela aí. Então 72 milhões de euros totais. É, isso que eu falei, cerca de 12 milhões deve ser algo, deve ser a questão dos impostos, né? Na cotação atual, daria algo em torno de pouco mais de 400 milhões de reais, cara. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo. Muita grana pro Palmeiras. A segunda maior venda aí de um atleta brasileiro pro futebol europeu. A do Neymar ainda é a negociação mais cara, né? O Neymar foi a venda mais cara. Mas o que impressiona na questão do Endrick é que ele tem apenas 16 anos. Então, assim, o Real Madrid compra o jogador agora e ele vai jogar praticamente 2 anos ainda no futebol brasileiro. Até lá, você não sabe o que pode acontecer, né? Então é uma aposta. Assim, tudo que a gente está olhando do Endrick, que a gente está vendo o potencial dele, o fato do Real Madrid comprá-lo por esse valor com 16 anos demonstra que tudo isso que a gente está vendo, está observando sobre o Endrick, é verdade, é verídico. A gente não está só vivendo uma ilusão de que, poxa, é um cara diferenciado, mas, pô, mas joga no futebol brasileiro e tudo mais. Não, assim, ele é realmente um cara diferente e essa compra pelo Real Madrid só vem a confirmar tudo aquilo que todos os especialistas vinham falando sobre ele na base, tudo que a gente pôde acompanhar. Eu não acompanho muito a base, eu vou ser sincero, mas acompanhei um pouco alguns jogos do Endrick. Realmente um cara muito diferente, porque é um jogador que todo mundo fala, pô, ele é muito novo, né? Para jogar, por exemplo, Copinha, ele tinha 15 anos, é muito novo. Aí você via ele jogando outros caras de 21, 20 anos, cara, era um absurdo, né? Ele batia de frente, às vezes era até melhor. E aí no profissional, quando ele atuou pelo Palmeiras, só veio a confirmar isso, pô, ele pegando atletas muito mais velhos, com o dobro da idade dele, até se bobear, né? E ele tirando de letra, né? Como se fosse um profissional há muito tempo. Então ele realmente é um cara diferenciado. Se vai vingar ou não, aí é aquela questão da base, né? A gente não sabe, pô, o Vinícius Júnior veio estourar aí, veio estourar de fato, né? Ter o seu nome, pô, essa explosão Vini Júnior, né? E acontecendo nessa última temporada praticamente. Ele chegou no Real Madrid B, teve que se adaptar, treinou, melhorou o fundamento e hoje ele é um cara que é uma unanimidade. E o Endrick vai pra esse time, né? O Endrick vai pra esse time. Porra, Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick, cara, já vai cair num grupo bem legal de brasileiros, para ele se adaptar de atacantes brasileiros, para ele se adaptar, para ele compor o elenco, para ele fazer parte desse elenco aí extremamente dispensa comentários, né? Real Madrid. Então, cara, é uma grande contratação, minha opinião, né? Uma grande venda por parte do Palmeiras.
E o torcedor palmeirense, eu fui olhar as redes sociais, né? E o torcedor palmeirense já tá. Será que agora o Palmeiras contrata, né? Pô, o torcedor do Palmeiras é brincadeira. O torcedor do Palmeiras ele tem uma tara, né? Por mercado. E não precisa, cara. Não precisa. Porque assim, o Palmeiras. Antes de gravar o podcast, eu procurei alguma coisa sobre o Palmeiras, possíveis contratações, o que o Palmeiras está sondando. O Palmeiras segue silencioso no mercado e, ao que tudo indica, não deve fazer nenhuma grande contratação. Ao que tudo indica, não fará. E eu acho que para o torcedor palmeirense que olha esse valor de mais de 400 milhões de reais, né, na venda do Endrick. Primeiro que assim, a gente não sabe quando esse dinheiro vai entrar, né? Tem essa primeira coisa. Mas se o dinheiro, por exemplo, entra agora, vamos supor que o dinheiro entra agora, vai uma parte para os impostos, que é o que eu falei, né? Mas o Palmeiras ainda vai ficar com 300 e tantos milhões de reais para investir no seu elenco, né? Na contratação de jogadores de peso, como que é o torcedor palmeirense. Primeiro que o Palmeiras não precisa, na minha opinião. O torcedor ele tem essa tara, porque ficou olhando o Flamengo principalmente, né? Trazendo grandes estrelas. E o torcedor fica nessa tara, né? Caramba, precisa acontecer alguma coisa. O Palmeiras precisa mandar um salve pro mercado, né? Mostrar que tá aqui, né? Mostrar pra galera que tá aqui. E, e a verdade é que o Palmeiras não precisa. E eu acho que, assim, o fato do Palmeiras de não ter nada ainda, né? Mesmo com a venda do Endrick, ele não... E se de fato não contratar ninguém de muito peso, pro torcedor palmeirense, o que eu digo é, isso é bom. Se alegre. Porque o Gustavo Scarpa sai, era um titular absoluto. E se o Palmeiras não trouxer ninguém, o que mostra pra mim é o Abel Ferreira ele vai colocar o Endrick como titular. Então ele vai mudar o jeito desse time jogar para encaixar o Endrick. Porque já tem data de validade entre aspas, né? Com todo respeito, já tem data para sair. O Endrick já tem data para sair do Palmeiras. Então, cara, quanto mais ele jogar, melhor. E eu acho que assim, eu não acho que o Abel vai colocar o Endrick logo de cara, tá? Porque ele sempre fala desse processo, né? De maturar, de saber a hora certa. Acho que ele não vai entrar logo de cara, mas se o Palmeiras não trouxer um meio-campista e que venha para substituir o Scarpa, eu diria pro torcedor palmeirense se alegrar. Pô, se alegre, não se revolte. Porque se ele não trouxe alguém, é sinal que ele tá montando um time para encaixar o Endrick. E aí se ele conseguir fazer isso, vai ser uma loucura, né? Imagina, ter o Endrick, tem o Dudu, né? É titular absoluto, renovou. O Rony, né? Rony Rústico, titular absoluto. Rafael Veiga, deve entrar para compor, né? Esse meio campo, cara, imagina. Assim, se ele conseguir encaixar o Endrick nesse meio aí, com o Veiga, com o Dudu, com o Rony, cara, vai ser uma parada assim, de muito valor, tá? Muito valor e pro torcedor palmeirense se alegrar de fato. Então, muita calma, né? Sei que é muita grana. Pô, vamos pro mercado, né? Vamos contratar um monte de gente. Calma, o Palmeiras, primeiro que o Palmeiras não precisa. E segundo que o Abel Ferreira, após o término da temporada do Campeonato Brasileiro, ele deu várias... Ele participou de vários podcasts, né? E ele falou sobre isso, cara, não vou contratar qualquer um, né? Preciso contratar uma pessoa que primeiro, no aspecto pessoal, ele vai bater com o resto do elenco, e aí entra a qualidade técnica também. Ele não tem pressa, né? O Abel Ferreira de colocar o cara para jogar, porque o elenco tá fechado, ele tem um elenco na mão. Então, assim, muita calma, é muita grana. Primeiro que a gente não sabe quando essa grana entra. E se não trouxer ninguém, eu acho que é bom. É um bom sinal. Porque o Endrick pode começar os jogos como titular do Palmeiras eventualmente. Talvez não de imediato, ou talvez sim. Porque o campeonato estadual é muito bom para isso, né? Aqueles jogos contra times menos qualificados, difíceis, no interior, muito calor, muito duro. Tá com o Endrick para ver o que ele faz. Se ele arrebentar, aí ele não sai mais, né? Aí ele não sai mais. É isso, sobre o Palmeiras é isso. Agora falar de Flamengo, né? Flamengo tem um novo treinador, anunciou aí recentemente, né? Tá palavrado, né? Ainda não tá assinado, porque o Vitor Pereira ainda tem vínculo com o Corinthians, vai até o final do ano. Mas o Flamengo publicou nas redes sociais já. Até então era um boato muito forte. Um boato muito forte. Todas as pessoas ligadas ao Flamengo falavam, cara, já tá acertado
Só que eles não anunciam porque o treinador ainda tem vínculo com o Corinthians, né? E aí ficou naquela de vai acontecer, não vai acontecer, porque a gente sabe como é que é mercado, né? Às vezes, pô, tá palavrado, tá tudo certo, só que aí começa uma repercussão negativa e de repente o treinador fala, pô, não vou mais, né? Não vou mais, deixa pra depois, deixa eu ficar um tempo aqui, tirar um período sabático pra me acertar de fato, né? Pra me acertar mesmo. E aí eu volto, né? Aí eu volto, só que não aconteceu. O Flamengo anunciou aí nas suas redes sociais e era, cara, o momento que muitos críticos esperavam justamente para detonar o Vitor Pereira, né? Porque o Vitor Pereira ele saiu do Corinthians de que maneira, né? Ele sai do Corinthians falando que tem um problema familiar muito sério, o que eu não duvido, tá? Eu acho que o Vitor Pereira, até onde eu busquei, é um cara reservado, né, em relação à família, ele sempre fala isso, para deixar. Os portugueses sempre costumam falar isso, né? O Abel, o Vitor, o VP, de deixar a família de fora, assim. Falem de futebol, mas minha família não. E aí, até onde a gente pôde apurar, de fato, existe esse problema familiar, mas foi causando estranheza, né? Porque com o término da temporada, o Vitor Pereira sai de férias e ele vai para o Nordeste, ele vai para Bahia, se eu não me engano, né? Ele não volta para Portugal. Então, assim, a primeira coisa foi muito estranho, né? Pô, ele fala que tem um problema de família, que ele não pode continuar no Corinthians e ele vai passar férias no Brasil. Pô, algo meio estranho, mas até aí nada demais, né? Começou o burburinho de que a negociação estaria rolando, que o Flamengo deu uma sondada e aí de repente veio a notícia de que, ó, fechou, hein? Apalavrou. A gente até falou aqui durante a Copa do Mundo que estava palavrado, né? Que até todo mundo já praticamente já estava falando sobre isso e estava esperando o término da temporada, não esperou o término da temporada, né? Aconteceu de fato o anúncio oficial nas redes sociais, ainda não está sendo, ou seja, ainda dá para melar o negócio, tá? E aí o Vitor Pereira bombardeado por todas as partes, de gente falando que ele, ele é uma má pessoa, de que ele é mau caráter, de usar um problema de saúde, né, para sair do clube. E sair do clube, ele sai do mesmo jeito, né, porque o contrato estava acabando. Mas usar essa justificativa do problema de saúde da sogra para não ficar mal com a torcida, depois assina com o Flamengo, o pessoal ficou muito revoltado, né? E assim, por um certo aspecto, eu não sei os motivos, tá? Eu espero que também não vou criticar o Vitor Pereira nesse momento, tá? Eu vou esperar, prefiro esperar a primeira coletiva do treinador. O que eu imagino é que ele não vai responder sobre o assunto, tá? Ele vai ser bem grosso com quem perguntar, vai falar que não é um assunto dele e ele não vai responder sobre isso. É o que eu imagino que ele vai falar. E se ele falar isso, aí sim a gente começa a deixar alguns pitacos, né? Mas até então, cara, assim, a impressão que passa é, cara, se você quer ir para outro clube, é tranquilo, cara, tranquilo. É coisa de mercado. Você vai ser odiado? Vai. É normal. Pô, ainda mais da forma como foi despedida, né? Pô, eu amo Corinthians e que não sei o quê, e que não vou treinar outro clube. Duílio falou que o Vitor Pereira ele via como irmão, né? Fez de tudo pra ele ficar e o cara. E aí agora começam, né? Duílio dá a coletiva, dá aquela bombardeada no Vitor Pereira, falou que fez de tudo pro cara ficar, melhorou um pouco a questão contratual, prometeu reforços, disse que os reforços que vieram na temporada passada foram pedidos do Vitor Pereira e disse que não vai nem mais falar com o Vitor Pereira, né? E o que saiu em relação aos jogadores é que em contato dos atletas do Flamengo com os atletas do Corinthians, corintianos expuseram não, eles falaram que algumas situações deixaram assim o elenco um pouco descontente. De expor o Cantillo, de expor aquele problema com o Roger Guedes. Então, assim, a gente sabe como é que é o elenco do Flamengo, né? Sabe como é que o Vitor Pereira ele já mostrou ser um cara bastante, né, genioso, gênio forte, mas Jorge Jesus também era assim. Jorge Jesus era assim. E deu certo, né? Se vai dar certo no Flamengo, se ele ficar expondo
o elenco do Flamengo da forma como ele fez com o Corinthians, ele tem data de validade já no Flamengo. É isso que talvez preocupe, deva deixar o torcedor rubro-negro com uma pulga atrás da orelha. E eu acho que tem que deixar de fato. O quanto que ele vai lidar com esse elenco. Ele tá lá para ser profissional, ele tem que cobrar. Uma coisa é ele cobrar internamente, outra coisa é ele ficar expondo os jogadores. Porque no aspecto do Corinthians, o fato dele expor os jogadores, todo mundo foi na onda do Vitor Pereira, né? Eu não sei o que aconteceu, que a torcida simpatizou com o Vitor Pereira de uma forma absurda. Eu não sei, porque ele colocava os jogadores na reta ali, nas coletivas, e aí todo mundo, deixa o cara trabalhar, deixa o Portuga trabalhar, deixa o Portuga... VP pra lá, VP pra cá, eu não entendia. Assim, o futebol do Corinthians não fluía, foi melhorar bem no final da temporada, mas o futebol não fluía. Eu não consegui entender a tara que o torcedor corintiano tinha com o Vitor Pereira. Era um cara que nas coletivas tinha uma certa irreverência, mas essa coisa de expor problemas internos, com jogadores no caso, né? Não do clube, com os jogadores, de ser grosso com alguns jornalistas e tudo mais. Algumas coisas eu gostava, outras coisas eu não gostava, não achava legal. Se ele fizer isso com o Flamengo, a casa vai cair. O tempo que ele vai ter de casa vai ser curtíssimo, né? Vai ser curtíssimo. Que ele é genioso, o que eu falei, o Jorge Jesus também era. O Jorge Jesus ele cobrava muito, ele enchia o saco, mas ele não ia no microfone falar, ó, Gabigol não quer jogar, Gerson tá com preguiça, Arão é perninha, ele não fazia isso, né? Ele tratava os problemas internos, e não tô dizendo nem que jogadores são assim, pô, só tô dando um exemplo. Ele tratava os problemas internos de forma interna. E é isso. E os jogadores foram se adaptando. E é aquela coisa, né? Quando o técnico cobra, os jogadores por um tempo, eles tentam, né? Pô, vamos fazer o que esse cara tá pedindo, vai. O cara tá enchendo o saco, vamos fazer. E aí, por exemplo, com o Paulo Souza, houve um período que eu achei que eles estavam tentando. Só que nada funcionava. Eu falei, pô, esse cara não sabe nada de futebol. Com o Jorge Jesus, eu imagino que deu problema também. Ele falou, pô, vamos fazer o que esse cara tá falando, só pra gente calar a boca dele. E aí começou a dar certo, né? Aí os caras, pô, realmente o cara sabe tudo de futebol, né? O cara é um monstro. E aí você vai comprando ideia, vai dando certo, o time vai ganhando, vai acontecendo, vai dando mais certo, vai virando aquele casamento legal, né? E fica uma parada bem bacana, né? Fica uma parada bem bacana, vira tudo junto e misturado. Agora o Vitor Pereira ele vai ter que passar por esse processo também. Pô, ao que a gente conseguiu ver, ele não era exatamente era um paizão do elenco corintiano. Em certo momento, acho que no final da temporada, todo mundo meio que comprou a ideia dele, porque, cara, não tinha muita opção, né? Quem era isso ou era isso, porque o clube não ia mandar o treinador embora e os jogadores sabem que se não se entregarem dentro de campo, a torcida vai cobrar, né? Na porta de casa. Então, pô, é isso, cara. Vão ter que fazer. Não tô gostando muito, mas vão ter que fazer. E no final da temporada começou a melhorar um pouquinho, né? Mas aí ele sai daquela forma como saiu, falando do problema da sogra, foi um negócio bem emocional. E aí, de repente, fechou com o Flamengo, né? Pô, é complicado, assim, pô. E, de novo, assim, se ele sai falando que, pô, aqui eu não tenho condições, infelizmente, eu quero ser campeão no Brasil, mas no Corinthians não vai dar. Que tem problemas internos e tudo mais. Peço desculpas à nação corintiana, ao Duílio. Cara, ia ser muito mais elegante, né? Se ele fizesse isso. Olha, gente, peço desculpas, não vai dar. Eu quero um time competitivo. E aqui no Corinthians eu preciso de um processo. Né? Eu preciso de um processo. E eu não quero esperar esse processo. Eu quero viver o agora com o melhor que eu tenho. E aqui eu não vou conseguir isso, infelizmente, né? Então, cara, se ele tivesse saído dessa forma, que eu falei, o torcedor corintiano ia ficar maluco, né? Ia ficar louco como, caraca, que absurdo, como é que fala isso do Corinthians, tá achando que é maior que o clube. Mas o torcedor, cara, ia ficar naquela bronca, né? Não ia ficar com aquele ódio. E hoje o que o torcedor corintiano sente pelo Vitor Pereira é ódio, é o mais puro ódio. E, cara, assim, é complicado porque uma coisa é uma coisa é você não ser querido. Vitor Pereira ia ser odiado por alguns, não ia ser querido por outros.
alguns torcedores, algumas alas da torcida e entender, foi realmente, de fato, o Corinthians tem problemas, né, financeiros que vão permitir aí um limite, né? E se ele quer ser campeão, infelizmente não vai dar. Pô, fico chateado, fico aborrecido, mas eu entendo, né? Alguns torcedores iam chegar nesse meio ponto. Agora, com o que ele fez, agora não tem, assim, é 100% da nação corintiana odeia o Vitor Pereira. Por isso que eu falei, cara, assim, você prefere ser não querido ou ser odiado, né? Cara, é meio bizarro isso, né? É meio bizarro. Enfim, não vou criticar o treinador neste momento, que eu falei. E mesmo se ele falar, eu também não vou criticar. Cara, cada um é cada um e faz as suas escolhas. Cada um faz as suas escolhas de vida. Quem sou eu para criticar o caráter de alguém? Para falar da boa índole de alguém? Cara, eu não sou ninguém para ficar falando isso. Eu não gosto, cara. O que eu não gosto, eu falo, pô, esse tipo de coisa realmente eu não gosto. O cara usar uma desculpa dessa, que é muito séria, que é muito grave, que de fato eu acho que tá acontecendo esse problema de família meio que pra uma saída do Corinthians. Pô, e aí você vai pro Flamengo, cara, realmente é um negócio muito, muito feio, né? Muito feio, mas assim, quem sou eu pra julgar, né? Assim, é, é, acho que cada um é cada um, faz as suas decisões e a vida cobra depois, né? Faz parte. A torcida, ele vai ter o perdão do torcedor corintiano? Não sei. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente sabe que futebol é muita paixão e de repente amanhã, cara, você não sabe o que acontece, né? Os caras estão se amando de novo, então, enfim, notícias que mexeram com o mercado da bola do Brasil, a venda do Endrick, segunda maior venda, né, de um atleta para o mercado europeu, apenas 16 anos, né? É isso que impressiona, apenas 16 anos. E a ida do Vitor Pereira pro Flamengo, né? A ida sai do Corinthians, não renova com o Corinthians, né? O contrato já estava acabando, se ele não quisesse falar nada, não teria problema nenhum, né? Mas ele foi lá, falou, enfim. Gerou muito problema, ficou feio, pegou mal, né? Eu acho que pegou mal, de fato, para mim ficou muito feio. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar a primeira coisa, que vai ser muito aguardado, hein? Vai ser muito aguardado. Mas é o que eu falei, eu acho que ele vai dissimular, ele vai fugir da pergunta e ele vai ser muito rude, ele vai ser muito grosso com quem fizer essa pergunta. Então, quem fizer essa pergunta, eu espero que esteja preparado para ouvir um monte de coisa. Porque, assim, rebater o repórter não pode, né? Senão o treinador pega e vai embora. Então, assim, deixa o cara falar, né? Porque o próximo pessoa vai querer perguntar também. Mas, né? Assim, faz a pergunta e vai embora, né? É aquela coisa assim, pô, joga a merda no ventilador, né? Joga a merda no ventilador e sai da sala de coletivo, porque o cara vai descarregar, né? Vai descarregar. E aí vai, né? Aí vai. Enfim, gente, é isso por hoje. O podcast de hoje foi mais para falar do Palmeiras, do Flamengo. Amanhã a gente tá de volta para falar. Voltamos à Copa do Mundo, né? Falar a expectativa pelo terceiro lugar, jogo que, cara, é um prêmio muito simbólico esse terceiro lugar, mas que para o Marrocos eu acho que vai valer muito. Para a Croácia, eu já diria que nem tanto. Talvez esse seja a grande chance do Marrocos conseguir uma campanha histórica, né? E assim, pô, terceiro lugar, é meio prêmio de consolação, enfim. A gente vamos fazer essa prévia aí do terceiro lugar e também da final, né? Na expectativa de terceiro lugar, da grande final, quem que a gente acha que vai ficar com o terceiro lugar e quem que a gente acha que vai ser o grande campeão da Copa do Mundo de 2022 do Catar, tá certo, gente? É isso por hoje. Me despeço, valeu demais. Bom final de semana a vocês. Assistam os jogos se puderem, né? No Brasil não tá lá, mas curte, porque depois é só daqui a 4 anos, hein? Daqui a 4 anos não. 3 anos e pouquinho, né? Porque essa Copa é no final do ano. Então daqui a 3 anos e pouquinho, então vai ter muito tempo. Aproveite sua oportunidade. O Brasil não tá lá, você vai se enfesar, né? Mas vamos acompanhar. É um momento, é bacana, é o show do esporte. Bom final de semana para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.